Olá, queridos alunos, tudo bem? Estão prontos para mais uma aula de ciências? Pois bem, então hoje, na nossa aula de ciências da sétima série, nós vamos falar sobre os níveis de organização dos seres vivos. Então, em nossas últimas aulas, nós estudamos, quais são as características dos seres vivos. Nós vimos que todos os seres vivos são formados por células, não é mesmo? Agora a gente vai entender como que é essa organização até a constituição do indivíduo, do organismo, certo? Então, olha só, dentro da biologia, existe uma hierarquia, das estruturas que formam um indivíduo. Essa hierarquia está representada aqui nessa imagem. Vou até ampliar ela para você. Então, o que que nos mostra essa imagem? Olha, ela está mostrando que a menor parte que forma qualquer matéria, inclusive o organismo, é o átomo. Acho que vocês já ouviram falar, né? Todas as coisas são formadas por átomos. Então, essa caneta é formada por átomos, nós, o computador, o celular, né? Então, o átomo é a parte constituinte das matérias. E os átomos, eles se juntam, se unem formando moléculas. Então, o conjunto de átomos forma moléculas. E essas moléculas se organizam formando as células. Então, as células, como vocês já estudaram, elas são formadas por membrana, citoplasma, núcleo e as estruturas que tem dentro da célula, que são as organelas, elas na verdade são conjuntos de moléculas. Só que o nosso organismo, ele é pluricelular, ou seja, ele é formado por muitas células, na verdade são trilhões de células. Então, as células, elas se organizam em conjunto formando tecidos, Então, o conjunto de células forma um tecido. A gente tem o tecido epitelial, tem o tecido muscular, que forma nossos músculos, tecido conjuntivo, tecido nervoso, que formam as células nervosas, Então, um tecido é um conjunto de células. E esses tecidos, quando em conjunto, formam um órgão. Então, um órgão é um conjunto de tecidos, Exemplos de órgãos: o estômago, o coração, o intestino, o pulmão, são exemplos de órgãos. Então, os órgãos são conjuntos de tecidos. E quando eu tenho um conjunto de órgãos, isso forma um sistema. Por exemplo, o nosso sistema digestório, Ele é formado por quais órgãos? Pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso. Então, esse conjunto de órgãos forma sistemas. O sistema circulatório é formado pelo coração, pelas artérias, pelas veias capilares, certo? Então, vejam que a gente tem uma hierarquia, uma organização dessas estruturas até formar o organismo, o indivíduo. Então, um indivíduo, na verdade, ele é um conjunto de sistemas. Quais são os sistemas que formam o indivíduo? Tem o sistema digestório, o sistema respiratório, o circulatório, o nervoso e assim por diante, certo? Então, nessa imagem aqui, nós temos todos esses níveis de organização: átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Conjunto de átomos forma moléculas, conjunto de moléculas formam organoides ou organelas, conjunto de organelas formam células, conjunto de células forma tecido, órgão, sistema, organismo. Certo? Bom, aqui então nessa atividade que eu vou disponibilizar para vocês, vocês têm toda a explicação sobre essa aula que eu dei para vocês e, como sempre, a gente tem uma atividade, Então a gente sempre coloca lá alguns exercícios para a gente perceber se a gente está entendendo aquele conteúdo, para aplicar os conhecimentos. Então, olha, são 4 perguntinhas relacionadas a esse tema, que são os níveis de organização nos seres vivos. Então, observem a atividade, respondam essas perguntas no caderno e aí vocês me enviem pelo WhatsApp ou
pelo e-mail, tá? ariane.brunelli@prof.campolimpopaulista.sp.gov.br, tá? Não deixem de realizar as atividades, não deixem de enviar as atividades para que a gente possa fazer o controle da participação de vocês. Beijos, até a próxima aula. Melhor, até daqui a pouco no grupo de WhatsApp. Tchau, tchau.